Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Terror. Eu sou a Cibes. E eu sou o Fê. E hoje eu iniciei esse podcast. Eu fico muito feliz quando eu inicio, tudo bom? Vamos tornar isso uma coisa mais comum aqui no pod, então, hein? Vamos, se vocês gostarem, eu vou gostar também, gente. Comentem se vocês gostam. O pessoal gosta muito de você. Mas eu vou te falar, o episódio de hoje vai render piadinhas de quinta série. Mas aí... Chat já é empolvorado e vai lançar Mato Grosso. Aí o pessoal, é ele. Não, hoje no WhatsApp eu já falei com você. Você gosta do grosso, né? Eu não tenho maturidade, normalmente. Então, né? Mas, pessoal, antes da gente ir pro episódio, eu venho aqui me humilhar mais uma vez perante a vocês, meus súditos, para vocês fazerem um dízimo aqui pro terror. Faça sua contribuição, partilhe. E a gente abriu um Pix. E a gente tá disponibilizando a chave no Insta, mas eu vou falar aqui pra vocês que é o e-mail do terror, terrornaesquina@gmail.com. Então, se você gosta muito do terror e pode ajudar financeiramente a gente a crescer, é muito bem-vindo o seu Pix e vai ajudar a gente bastante. E também considere entrar para a seita. Se você quer ir além do dízimo, se você quer fazer ritos e jogar conversa fora num grupo de WhatsApp irado demais, é só você acessar apoia.se/terror na esquina, que com R$ 5 você já consegue entrar nessa seita bizarra e curtir as lives de gravação, curtir o grupo no WhatsApp, também tem episódios extras para alguns assinantes, tem recompensas físicas, então fiquem ligados. E esse mês, esse semestre, a gente vai ter uma recompensa muito maneira, ideia da Abby. Ela mandou uma sugestão de um fantasminha que vai te contar uma história. Então, vai ser um fantasma de uma pessoa que faleceu e ela tem uma historinha. Então, você vai ganhar uma história pra você e cada um vai ser uma história diferente. Está parecendo cada vez mais uma seita mesmo. Envolve sacrifício? Será que foram pessoas que a gente sacrificou? Mas parecendo uma seita, menina. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então, considere entrar pra seita. Terror na esquina. Não, apoia.se/terror na esquina. Mas eu te pergunto, Cibs, tu já foi pro Mato Grosso? Não. E eu sou péssima com geografia. Eu acho que nessa série de estados, eu sempre falo isso, mas eu sou péssima de geografia. E eu sempre fiquei me perguntando por que essa divisão de Mato Grosso do Sul. Mas eu já vi explicação sobre isso. E eu sempre me confundo nos estados. Nunca fui pro Mato Grosso, gente. Não, e não conheço nada sobre também. O Mato Grosso era um Mato Grossão? É, basicamente Ah, isso. Aí dividiu o Mato Grosso e o do Sul porque fica embaixo, não é porque ele fica no Sul. ah, É porque ele fica no Sul, mas do Mato Grosso. podia ter o Mato Grosso do Norte e o Mato Grosso do Sul. Igual Pois Carolina do é, Norte e Carolina do Sul. não é? Seria justo. Então, seria Você já foi, engraçado. Igual tem amigo? o Rio Grande pra Carolina do Sul? Ou do Norte? Não. Não. Pro Mato Grosso. Não, nunca fui. Eu acho que eu não cheguei. Eu acho que mais perto do Mato Grosso que eu cheguei foi Varginha, ou talvez Paraná. Eu trouxe o primeiro relato, um pesadãozão com alerta gatilho antes de uma pessoa tirando a própria vida, saúde mental e crianças ardilosas. Então, vocês estão avisados. Se vocês não estiverem num momento muito legal, pula aí alguns minutinhos que dá bom. Que dá bom, tá?
Esse caos aconteceu nas bandas do Mato Grosso. Dorinha era casado com Ramon, um homem bom, de origem paraguaia, que morava em uma fazenda em Ponta Porã, na divisa do Brasil com o Paraguai. Ramon, apesar de trabalhador, era valente e muito ciumento. Seu maior amor era Ramonzinho, o seu filho de 7 anos. Pensa numa criança terrível, mas que era um anjo aos olhos do pai. A mãe cansava o braço de tanto bater em Ramonzinho, mas mesmo assim o menino ficava cada dia pior. Ramon era o faz-tudo da fazenda, mas a sua especialidade era matar gado. Nisso ele era mestre. Da vaca, porém, ele só pegava a língua, que era a sua parte preferida. Um dia ele matou um boi e a língua deu quase 3 quilos. Levou para casa, pediu para a mulher preparar, dizendo para ela levar para a roça depois, já que ele tinha que consertar uma cerca. Nesse dia, Ramonzinho já tinha aprontado e sido castigado pela mãe. Ele estava por ódio. O menino pediu comida para a mãe, já que o cheiro da língua ensopada com batata, pimenta e cheiro verde ia longe. A mãe falou: leva o almoço pro seu pai e quando voltar, você come, não é longe. E logo você tá aqui. O menino pegou o embornal pesado com a comida e a garrafa de café e saiu resmungando. No meio da estrada, ele sentou embaixo de uma árvore e mandou toda a comida pro bucho. Tomou café e depois colocou terra na marmita e fez xixi na garrafa de café. Chegou pro pai em prantos e mentiu. Pai, a mãe encheu a casa de homens, eles comeram a língua e mandaram a terra no lugar. E Ramon acreditou. Correu para casa e encontrou a mulher lavando a cozinha. E ele pensou: fez a festa e agora tá limpando a bagunça, né? Ramonzinho acompanhou o pai e viu quando o velho deu 8 facadas na esposa, que morreu inocente. No desespero, o pai recobrou a razão e percebeu a loucura que tinha feito. Olhou para o lado e viu Ramonzinho rindo escondido. Você comeu a língua e me fez derramar sangue inocente. De hoje em diante, você vai rastejar pela escuridão e só vai comer língua, nada mais. O pai tirou a sua própria vida logo em seguida e Ramonzinho fugiu para o meio do mato. Até hoje tem gente que jura ter visto um menino com chifres e rabos no meio das vacas, tentando comer a língua dos animais. Eu estou tão surpreso quanto vocês, porque, de novo, eu não li as histórias, então se eu ler alguma atrocidade, eu vou ficar muito surpreso. Mas, Gente, eu peço muito perdão, mas eu sei que essa história é muito pesada, só que eu não consigo levar ela a sério, porque eu conheci ela através do Lendas Urbanas do Gugu. E é muito engraçado a atuação do menininho, e ele. É muito engraçado, desculpa, gente. A história é pesadíssima, mas eu conheci por um meio muito errado. o Lendas Urbanas fazia meio que Não, não fazia uma sátira, ele relatava isso, né? Ele relatava mesmo, só que as atuações eram muito ruins e os Aham, efeitos eram muito ruins. entendi, Então, assim, entendi. mas na época, quando eu vi, quando eu era criança, e quem assistia também, talvez concorde comigo, eu sentia medo. Era um momento tenso, tá? Não era uma coisa. Ai, começava Lendas Urbanas do Gugu, era momento de dar risada, não. Mas hoje em Aham. dia, a gente vendo retroativo, é um negócio muito engraçado por conta das atuações. Só que, ao mesmo tempo, era um quadro legal que apresentava lendas diferentes pro grande público, entendeu? Eu não conhecia a lenda do Romãozinho. Eu diria então que é um quadro pra você assistir só quando é criança e não vale a pena reassistir. Deixa isso com uma nostalgia bem Então vale, o problema é que delicinha, né? vale, porque é engraçado Vale a demais. pena? Pô, É muito bom. então, Lá no meu canal a gente faz react de. A do Romãozinho eu acho que deu strike, deu direitos autorais, a gente tirou. Mas vários a deu direitos gente reage. autorais? Dá Ah, direitos por causa autorais. do React, né? Do react, aham. Ah, Mas tá. tem vários lá, inclusive, se você quiser ver com alguém, tá? A Aham. Record também bate forte. SBT e E Record, por isso entendi, que é difícil. Aí a gente tem que fazer um monte de malabarismo, mudar a voz do Google algumas vezes. entendi. Mas assim, é muito engraçado você ver.
sendo engraçado, que nem a do Ramonzinho a gente viu pra dar risada. Só que na época dava medo, então, sabe, é legal das duas formas. Mas a do Romanzinho eu conheci através disso. Eu lembro. A única dos lendas urbanas que eu lembro é da Loira do Banheiro. É a única que eu lembro de ter assistido. Sim, é Mas um o que me clássico, pegava né. é classicíssimo. E o que mais me pegava era a linha direta. E meu irmão cagava de medo de ter pesadelo e acordar de madrugada. E a gente assistia só pra colocar medo nele. Nossa, Linha Direta é icônico, tá. Linha direta Icônico. é. Eu tenho uma colega que ela não pode nem ouvir a música, que ela fica com medo até hoje, assim. Eles voltaram com um podcast, né? Eu acho que tiveram duas temporadas do Linha Sério? Direta em podcast. Sim, bem maneiro, inclusive, uma boa cobertura de reportagem. Eu acho que tá bem explícito, né? O que traz essa lenda do Ramonzinho, que a gente fala de um feminicídio e de uma criança extremamente encapetada. Encapetada, eu diria, ela. Ai, é tão difícil falar isso, né? Porque a gente vê que a criação também não era das melhores, porque sofria uma agressão. Não, porque aí fala assim: "Não, porque a mãe batia nele, mas não dava jeito". Ora, 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 se não são as Talvez seja. consequências de seus próprios atos. Então. E nisso custou a vida da esposa, mas o pai também, né? Perder a razão e assassinar. E não. Sabe? É uma bola de neve. Não tem uma ponta que fala. Não tem uma linearidade. E essa lenda me lembra muito a lenda do corpo seco. Eu não vou lembrar de onde que é, mas é brasileira de Putz, algum mas lugar também. por que o corpo seco? Porque o corpo seco também foi amaldiçoado pela mãe. Ele foi amaldiçoado pela mãe a ficar vagando como, tipo assim, nunca apodrecer. Ele foi, por isso que ele é um Entendi. corpo Foi uma seco. Ele pessoa foi muito, muito, muito ruim é que uma foi pessoa muito, amaldiçoada. muito ruim que nem a mãe perdoou, assim. Aí a mãe amaldiçoou, olha, você Não, não mas vai. o corpo seco é que ele era tão ruim que Deus não quis no céu e nem o capeta quis no inferno. Mas tem uma versão que a própria mãe Ah, amaldiçoou. entendi. Ah, então deve ser por causa de regionalidades. Maneiro É. isso. Maneiro Uhum. demais. Aí me lembrou um pouco isso. Dessa coisa de ficar vagando pela terra, sem, sabe, sem ter paz. Amaldiçoou a criança e ela ficou com chifres e rabo, né? Porque a criança era o capeta. Sim. Aí, e isso na lenda urbana também é incrível. Eles transformando no capeta. Gente, depois vão ver essa lenda urbana, é muito boa. Quero assistir, quero assistir. Mas essa história, eu quis trazer ela primeiro por causa do choque dela, né? Uhum. Eu até cogitei não colocar aqui no episódio, mas Ah, veio. mas vale a pena. Precisei de mais uma e ela encaixou. Não, e ela é ótima e é uma lenda conhecida, assim, sabe? 2 meses atrás, minha prima estava viajando com o marido, fazendo entregas de mercadorias na cidade de Espigão do Leste, no Mato Grosso. Era por volta das 5 horas da tarde, já quase escurecendo, quando ela avistou algo na lateral do carro, em uma estrada próxima. Ela conta que era uma criatura parecida com um lobisomem. O animal tinha parte da frente desproporcional à traseira e faltava pelagem em algumas partes do corpo. O que mais chamou atenção foi o focinho do bicho, que era muito, muito fino. Segundo ela, a criatura era grande, estava no meio da estrada e farejava o chão. De um lado, havia uma plantação de milho, do outro, uma mata fechada. Minha prima disse que não sentiu medo na hora, mas sim uma curiosidade imensa por estar vendo algo tão desconhecido. O marido dela estava dormindo. Ela o acordou para contar o que tinha acontecido, mas quando deu ré para voltar e mostrar a criatura, ela já tinha sumido. Eu acredito nela, porque ela é uma pessoa muito séria. Ela só me contou esse relato porque me viu lendo livros sobre lobisomens e confessou que não gostava de contar essa história para ninguém. Eu fiquei pensando aqui se
A cidade de Espigão do Leste é porque tem plantações de milho. E milho Nossa, é dá verdade, em né? Inclusive espiga. ela falou da plantação, né? É. Mas eu acho legal o lobisomem marcando presença no Brasil todo. Todo estado a gente tá lendo tem pelo menos uma história de lobisomem. Meu amor, ele fazendo check-in em todos os Au! estados. Baby, I let you É esse aí Tem que mesmo. ter em todos os começos de histórias de lobisomem de todos os estados. Muito bom, chegamos aqui com o lobisomem. Mas um lobisomem sendo lobisomem. Eu achei que esse estava com uma fominha, ele estava em estado de mandaram aqui no a Abby mandou aqui um gif de lobisomem, é aquele lobisomem do Laerte, eu entendi. Laerte eu não entendi, eu acho muito bom. Sabe Laerte, a Laerte? Ah, não, sei, Cartunista, sei cartunista. não. Você tá me oferecendo, eu tô aceitando. Então, a Laerte, ela lança uns cartoons, né? Uns quadrinhos muito reflexivos, que às vezes você não entende porque é muito reflexível. Tirinhas, isso, tia Tami falou aqui. E aí as pessoas criaram um meme que é o Laerte, eu não entendi. Só que é com lobisomem. Peraí, deixa eu mandar aqui. E a Laerte caiu na pilha, ela fica muito puta quando mandam Ah, isso. Laerte, Aí o não entendi. brasileiro é dessa maneira. Como ela ficou muito puta, as pessoas mandam. Ah, entendi. Entendeu? Basicamente isso. Mas esse lobisomem da história, eu achei que ele tá em situação de barril, você não acha? Ele tá magrinho, com um focinho fino, com faltando pelo corpo. E eu acho que ele estava nessa plantação de milho caçando o que comer. Nossa, eu acho que milho não ia satisfazer um lobisomem, né? Ah, meu Um amor, mas nada lobisomem que. estava satisfazendo ele no momento. Ele estava passando necessidade, que ele estava em situação Tadinho. deplorável, coitado Era desse lobisomem. literalmente o lobisomem pidão, pô. É o lobisomem pidão, Gostaria de sabe? merendar. Gostaria de merendar. Ele gostaria muito. E com sentido de merendar mesmo. Tadinho, tadinho, tadinho. Vou lançar uma camiseta. Vamos fazer uma caridade para esse lobisomem do Mato eu- Grosso? Ó, vamos fazer o seguinte: eu vou lançar uma camiseta com a estampa do lobisomem pidão, aquele que ele tá sentado na árvore olhando pro nada. E 50% do dinheiro que eu arrecadar vendendo essa camiseta eu vou doar pro lobisomem pidão que come milho. Tá, isso, para ele cuidar dos pelos. Eu apoio, gente. Fazer um tratamento de alopecia por causa do pelo que tava faltando. Sim, eu acho. Acho que esse lobisomem tá precisando. Apoiem. Você se mandou, dentro de você existem dois lobos. O lobo me mordeu. Ai, 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 ai. Que ódio. Onde sabe? Parem, gente, Ai. parem. Isso é um podcast sério. Não podemos É um ficar rindo podcast assim. terror, gente. Não tem risadinha, não. Que isso? É pra sair daqui com medo, tremilicando. Eu, hein? Ah, deixa eu me recompor. Lobos. Au. Au! Tomar no cu, gente. Bora, Matilha. Bora. Vocês lembram que eu disse que eu trabalhava em uma serraria no Mato Grosso, né? Então, certo dia, um dos encarregados escolheu a dedo algumas pessoas para ficar lá, enquanto mandou os outros para a cidade, porque uma peça do torno havia estragado e não tinha como todos trabalharem. Eu estava incluído na turma que foi escolhida para trabalhar. Eu pegaria o turno da noite, entrando 8 horas e saindo 1 da manhã. Enfim, quando já era a hora de jantar, por volta das 19 horas, segui junto com um colega para a cantina. No caminho tem uma encruzilhada. Quando chegamos nela, sentimos um cheiro muito forte de bode. Quem já criou cabrito sabe que o bode solta um odor muito forte, principalmente quando as fêmeas estão no cio. Aquele odor era tão intenso que dava ânsia de vômito e uns arrepios muito estranhos. Meu colega também sentiu. De repente, eu senti uma força gigantesca dentro de mim e falei em voz alta: Você pode ficar aí onde você tá, não vai seguir a gente. Eu te repreendo em nome de Deus vivo.
E eu percebi que aquele cheiro não era de um animal de verdade, e sim de algo ruim que estava ali naquele lugar. Seguimos para a cantina, jantamos e fomos para o trabalho. O problema é que teríamos que passar por essa mesma encruzilhada para ir trabalhar. Quando chegamos na esquina, eu senti um arrepio estranho. Meu colega também sentiu. Segurou meu braço bem forte e apressamos o passo. Só estávamos nós dois, não havia mais ninguém ali, a não ser algo invisível nos seguindo. Quanto mais a gente andava, mais a gente ouvia alguém andando atrás de nós. Parecia que a pessoa estava com um sapato muito grande no pé, porque dava para ouvir os sons arrastados muito perto da gente. No momento de coragem, eu olhei para trás, mas eu não vi ninguém. Mas eu continuava ouvindo os passos. Quando a gente chegou em outra encruzilhada, o meu colega parou igual uma estátua, virou para trás com os olhos arregalados e falou: Se você quer dizer alguma coisa, então fala logo. Não fica aí perseguindo a gente, não. E vê se pare de assustar os outros. Eu também tinha me virado e não estava vendo nada. Mas quando meu colega falou isso, eu vi o capim na beira da estrada dobrar, como se alguém estivesse entrando no mato. Aqueles arrepios passaram e logo o meu colega segurou firme meu braço e falou: Vamos sair daqui agora. E eu perguntei o que ele tinha visto, mas ele disse: Depois eu te conto. Quando chegamos onde tinha mais pessoas, eu perguntei de novo. Ele me contou que na hora que virou para trás, porque sentiu alguém tocando nele, ele viu uma velhinha toda descabelada, com roupas sujas e rasgadas, suspensa no ar. Os pés dela não estavam tocando o chão. Quando ele falou aquelas coisas, ela foi se afastando de frente pra gente ainda e entrou no capim e sumiu no ar como uma fumaça, exatamente na direção em que viu o capim se dobrar. Depois disso, nossa noite de trabalho não foi boa. Um rapaz se machucou prensando o dedo entre as pranchas de madeira, eu levei um tombo e quase me machuquei feio, e esse meu colega que viu a velhinha também se machucou, mas foi coisa leve, nada grave. Assim que encerrou o horário de trabalho, a gente foi para o alojamento. Quando chegamos na esquina onde eu tinha sentido o odor de bode, a lâmpada se apagou de uma vez e acendeu de novo do nada. Eu senti um arrepio horrível de novo, como se alguém soprasse uma rajada de vento gelado no meu pescoço. O interessante é que havia mais pessoas com a gente indo para o alojamento, e ninguém sentiu nem viu nada, a não ser eu e esse colega. Ele que até então não acreditava em nada do que eu contava sobre as coisas que eu via, mudou de ideia depois de sentir alguém tocá-lo e ver a velhinha flutuando. Eu ainda tenho mais algumas coisas para contar desse lugar e outros acontecimentos da minha adolescência e vida adulta, só que ela não contou. Meia-noite eu conto segredo. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Ô, gente, Brincadeiras era à o Camunhão, parte. né? Então, eu ia falar algum tipo de demônio ou algum tipo de entidade, levando para um lado mais sério e sem fazer algum tipo de intolerância religiosa, que eu espero que a autora não tenha pensado em algum tipo de intolerância enquanto estava redigindo esse relato pra gente não, né, Hum. pro grupo. Eu espero que não tenha passado na cabeça dela. Mas será que foi algum tipo de entidade? Porque eu levei mais de ser o diabo mesmo, por conta de o cheiro de bode me Uhum, lembrou mais um. Não sei porque falam, eu nunca entendi isso, porque eu nunca senti, provavelmente, mas falam que enxofre tem um cheiro muito forte, né? Cheiro ruim. uhum. Aí eu já levo essa coisa de cheiro ruim para diabo, né? Mas aí a gente pensando no cristianismo e, enfim, X. Aham, aham. E o diabo ou algum tipo de entidade ou algum outro tipo de entidade, agora eu tô me referindo a espíritos ou até mesmo demônios. Será que o demônios também trazem cheiros de enxofre, né? Cheiros fortes. Provavelmente, quando aparecem, provavelmente vem tudo do mesmo lugar, tudo do quinto dos infernos. A tia Tami falou aqui que tem algumas pombagiras que trabalham com bode, que são mais velhas, e é tipo Kakurukaia. Algumas delas trabalham nas encruzilhadas. Se a gente for levar também pra alguma matriz africana, sim, também poderia ser. Aí, nesse caso, seria até um tipo de proteção, não? Ou estou enganada? Ou nem sempre?
É porque a gente tá lendo esse relato com a lente de quem tá contando. A gente não É, sabe se a senhora, a velhinha que estava, entre muitas aspas, assombrando ou tocando, queria fazer algum mal. Às sim. vezes, um guia ou uma proteção ou aconselhamento. Às vezes é proteção, mas a pessoa estava tão tomada de medo, que eu também não vou julgar, que eu não sei se eu estaria também morrendo de medo, que não viu como proteção, entendeu? Então, é um questionamento, né? É tipo, ela tava ali, a menina saiu gritando, tá repreendida em nome de Jesus. É a porra, de novo, tô aqui tentando fazer um aviso e vem a pessoa aqui me, É, me repreender. E como uma entidade, a Abby falar, qual é a dúvida que vocês não fariam o mesmo? Claro que eu faria o mesmo, porra. Você acha que eu sou feitudo assim de encarar a entidade? Sai fora. não, eu ficaria morrendo de medo na situação. Eu não vou nem julgar, acho que até se eu visse alguma coisa pra me proteger, alguma coisa do bem, eu ia ficar com medo. Eu Aham. prefiro que me proteja sem aparecer, vamos, né? Mas eu achei específico esse negócio do cheiro do bode, por isso que eu fiquei cabreira. É bem específico mesmo, né? Bem É. específico. Às vezes, Achei só tinha um específico até a bode pessoa lá. saber, Às tá? vezes tinha um Sou. bode lá. Porque se eu sentir um cheiro de bode, amigo, eu não vou saber que é cheiro de bode. Eu não convivo com o bode. Você tá me Eu, entendendo o que eu tô falando? Tô falando da é, pessoa mesmo que tá contando o relato. é justo. Eu não saberia isso também, se era o cheiro de Não bode. é? Eu diria que é tipo um estábulo, a pessoa, um cheiro de estábulo. É, de cocô de vaca, talvez. Olá, vou contar pra vocês uns fatos que ocorriam numa fazenda assombrada onde eu morei quando criança. Em 1995, mudamos para uma fazenda em Nova Chavantina, Mato Grosso. Já na entrada para a sede tinha uma cruz enorme na frente. Eu sempre perguntava: Vó, por que essa cruz? Nem minha avó sabia responder, mas logo a gente teria respostas. Lá ocorreram vários fatos, mas o que me deixa muito triste era as entidades baterem nos cachorros. Eu até chorava. Meu avô estava sempre tentando acudir os coitados, que choravam muito com as peias que levavam do nada. Meu avô saía para fora e não via nada. Era sempre assim. Eu tapava os ouvidos para não ouvir. Não era bom, nossa. Outra vez, quase quem caiu na peia fomos eu e meu primo. Para tomar banho, tínhamos que ir ao rio. Meu tio e minha tia foram se banhar e de repente o meu tio chegou falando que eu e meu primo íamos apanhar, porque nós tínhamos ido no rio jogar pedra neles enquanto se banhavam. Eu comecei a chorar e me defender, meu primo também. E minha avó falou: Não vai bater neles, não. Eles nem saíram daqui. Meu tio, assustado, falou: Quem fez isso então? Ele contou que estava se banhando quando jogaram uma pedra dentro do rio. Ele olhou e não viu nada. De repente, jogaram de novo. Ele brigou, achando que era a gente. Quando eu chegar aí, vocês vão apanhar, meninos. E mais uma vez jogaram pedra de novo. Sei que meu tio chegou nervoso demais em casa. Graças a Deus, minha avó estava com a gente, senão a gente ia apanhar sem dever. Logo, meu avô e meu tio já queriam sair daquele lugar. Meu avô, conversando com os antigos da região, ficou sabendo que muitas pessoas haviam morrido naquelas terras por disputas de terra e ouro. O moço contou que uma mulher tinha enterrado ali na fazenda um diamante no tamanho de um coco de macaúba e que ela aparecia às vezes para as pessoas para falar desse diamante. Ele contou que certa vez ela apareceu no sonho para um peão e falou: Amanhã, a primeira coisa que você vai ver, pega quando for trabalhar. Em um certo lugar da fazenda, o cara viu umas cobras enormes enroladas querendo atacá-lo, mas ficou com medo e saiu correndo. Na mesma noite, a mulher apareceu no sonho para ele e falou: Não era a cobra que estava ali, era o meu diamante que eu ia te dar. Essa história não fui eu que vi. Foi o povo de lá que falou pro meu avô. Diziam que a mulher não tinha paz por causa do diamante enterrado ali. Meu tio arrumou outro lugar para ficar e nós também saímos da sede, mas fomos para uma casa bem pertinho dali. E nessa outra casa aconteceu o seguinte: uma certa noite,
Acordei com a minha avó gritando. Acordei assustada. Uma cobra estava deitada do lado da minha avó. Minha avó deu um tapa e jogou ela no chão. Meu avô levantou e jogou ela para fora. Esmagou a cabeça dela e, com o mesmo pau com o qual a matou, a enfiou na terra com a cabeça junto. O mais impressionante foi o no outro dia. Não tinha pau, nem cobra, nem nada, nem marcas no chão. Foi horrível. Eu vi a cara dos meus avós e me dava muito, muito medo. Aconteceram outras coisas, porém, para não ficar grande demais, eu vou encerrar por aqui. Então, gente, desde criança, eu presencio acontecimentos paranormais. Muita coisa. Um que parece enredo de algum filme do Scooby-Doo, outro que já esqueci que eu ia falar, que já lembrei, que aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. E O enredo do Scooby-Doo é as pedras no rio? é a moça, o espírito da mulher protegendo a pedra, O o urso, diamante, aí depois aham. é, existe um diamante, mas tem as pessoas que querem pegar o diamante, tem os mineiros que ficam. Mineiros que vão fazer a extração de diamantes naquela região, aí a mulher não quer deixar fazer as extrações. Bom, enredo de filme de Scooby-Doo. E esse final aí. Eu acho que o que tinha ali nessa casa eram, sei lá, poltergeists, espíritos zombeteiros, espírito com um fogo no cu, gente. Basicamente isso. Ah, alguém jogou a imagem aqui de coco de macaúba, porque eu fiquei curiosa pra saber o tamanho. Bom, diria que tem aí uns 3 centímetros para 4. É, tipo isso, de diâmetro, né? É grande pra um diamante. Já, se for uma coisa valiosa, vale bastante. É grande, realmente. Mas um espírito que agride animais e taca pedra em pessoas. Taca pedra em pessoas é o de menos, né? Mas agredir animais, você tem que ser alguma coisa bem ruim. Mas, assim, sabendo o tipo de gente que tem no mundo, pra ser espírito de gente também, não duvido. É, eu acho que teria que ser alguma entidade mais humana, É. mas que sofreu muito, talvez. Com Sim, certeza sofreu. Talvez uma pessoa que foi explorada na região para poder fazer essas extrações de minérios. alguém que tá preso ali, no caso, né? Uhum, uhum. Alguém que sofreu com isso. Que coisa, né? Que coisa. Eu acho que o Ah, melhor nesse caso é sair mesmo e deixa. E assim, cobra eu não vou me assustar porque nesses lugares mais ossa que vai ter a cobra e bicho pra comer o corpo da cobra também. As pedras me assustam, apesar de, dá pra explicar, é uma pessoa, poderia ser uma pessoa, sim, mas as pedras me assustam mais, sabe? eu lembro do meu finado avô, Alaide Rosato, contar uma história de um caminhoneiro que, enquanto levava carga para lá das bandas do Mato Grosso, resolveu dar carona para um sujeito. Mas impôs uma condição. Ele teria que ir na carroceria, já que o caminhoneiro não queria um desconhecido lá na cabine. O caminhoneiro seguiu viagem. Naquele tempo, você ainda podia dirigir a noite toda. Isso era na década de 60, 70. Lá pelas tantas, ele resolveu parar para tomar um café. Foi chamar o carona, mas o sujeito não respondia. Quando olhou por cima na carroceria, o homem não estava lá. Ele achou aquilo tudo muito estranho. Parou em um posto policial e reportou o evento. Um dos policiais disse: Esse caboclo deve ter saltado no meio do caminho. Esses caroneiros da beira da estrada costumam ser tudo doido. E o caminhoneiro explicou: Moço, não tinha lugar para esse sujeito saltar, eram quilômetros e quilômetros de chão, sem um posto sequer. Então, o caminhoneiro deixou seu contato com a polícia rodoviária caso eles tivessem alguma informação do sujeito. Menos de 2 dias depois, a polícia entrou em contato com os familiares do caminhoneiro, pedindo para que ele falasse com a PRF o quanto antes. Ele assim o fez. Tão logo se apresentou, a PRF lhe informou que o corpo de um homem havia sido encontrado em tal quilômetro e que, pelos indícios, ele havia sido atacado por uma onça. De que forma, ninguém sabe.
Parecia impossível que o felino tivesse saltado dentro da carroceria enquanto ela se encontrava em movimento. Eu só sei que o bicho o arrastou para um monte de arbustos nas adjacências, devorando ele parcialmente. Um tempo depois, indo para o Mato Grosso em direção a Minas Gerais, o mesmo caminhoneiro resolveu encostar o caminhão à beira da estrada. Ele queria urinar. Quem cruzou o estado do Mato Grosso sabe muito bem que, dependendo do trecho, são horas e horas de estradas até poder encontrar um posto. Naquela época, então, nem se fala. Pois bem, o caminhoneiro encostou para urinar e, em questão de segundos, ouviu o esturrai de uma onça ali perto. Voltou ligeiramente para o caminhão e seguiu viagem apavorado. Quase ninguém acreditava nessa história do meu avô, embora ele jurasse de verdade. Quando questionavam, Senhor Alaí, não tem como uma onça atacar um sujeito em um caminhão com um veículo em movimento. Ele respondia, menino, naquele Mato Grosso da onça que até Deus duvida. E o bichinho é ordinário. Eu achei plot twist, porque eu achei que o caroneiro era um fantasma. Temos aí histórias reais. É, plot twist, plot twist. Nossa, Uma eu onça. achei. Quando acharam o corpo, eu arregalei o olho, eu levei um susto É, que eu ó, não estava esperando. plot do plot. Desculpa, senhor Alaí, eu não gosto de fazer isso, mas o senhor matou o caroneiro e tacou no meio do mato. E a onça comeu. Já pensou? Será? Não. Olha, Mas é que é difícil pensar, né? Uma onça pular dentro da casa. Às vezes ela tava escondida lá e ele não viu. Ai, cara, tanta coisa, né, pra se questionar. só se a onça. Ó, das duas, uma. Ou o caminhoneiro matou, ou a onça já estava escondida lá. Porque o cara não ia pular sem mais nem menos da carroceria, com o caminhão em movimento. E se ele caiu? Tá, das três, uma. Ou o cara matou, ou ele caiu, ou a onça já tava lá escondida. E a onça tá Aham. escondida faz sentido. Eu gostei dessa teoria da onça tá escondida. Porque às vezes ele parou em algum posto, alguma coisa, a onça se escondeu lá, sei lá, tava com frio, ou foi atrás de comida, alguma coisa. Tava com Mas aí é frio. o. E deixa Desculpa, a onça fiel, amor. Quem é você pra falar do que a onça tá sentindo ou não? desculpa, não resisti. Às vezes ela Frio no Mato Grosso. tá. Ai, que friozinho, ai, que delícia. Ai, vou deitar aqui pra descansar um pouquinho nesse caminhão quentinho. Tinha. Já tá me levantou o ponto aqui, ó. Ele não pularia. Vocês estão menosprezando a capacidade das pessoas serem doidas. Então, mas aí teria que ser doido e suicida, né? Porque o estrago seria grande se você pular de um caminhão em movimento, tanto pela altura quanto pela velocidade. Aí é física básica, né? Acho que É. aí a onça seria até coadjuvante no ataque. Às vezes ele pulou em direção ao mato, se espatifou todo, continuou vivo. Uma onça encontrou, brincou de matar, matou. Não comeu, matou. Aí foi encontrado morto, atacado por uma onça. Eu, eu escolhi a teoria de que a onça estava com frio e foi se esconder no caminhão para se aquecer. A onça Agora, esse é. frouxa? Com frio, assim? Sai fora. Eu gosto de pensar que a onça estava no momento só dela. E aí ela decidiu dar uma escondidinha. Ok, Eu é. prefiro O que pensar. vocês acham que a onça pintuda fez? Onça pintuda. Eu gosto também da teoria do caminhoneiro assassino. Também é uma boa, né? Uma É. boa. A onça não come humano. Também deve ser uma carne ruim pra porra. Mas a onça não come humano. Daí, ó, tanto que não foi encontrado comido, mas atacado por uma onça. Será que ela atacaria uma pessoa morta? Não, acho que não. Pra quê? Pra quê? Ele Acho que pode não. ser um caroneiro de golpe e desistiu do golpe, já que o outro preferiu levar atrás. Ah, é porque o caroneiro levou o carona atrás. Inteligente isso de não levar junto. É, melhor levar atrás, né? É. Ai, gente, esse episódio era pra ser tenso. Tá sendo tensíssimo.
Várias teorias, várias teorias. Tem lugares onde a natureza não quer você por perto. Eu aprendi isso da pior forma. Numa viagem de canoagem com 2 amigos no interior do Mato Grosso. A ideia era simples: descer um rio pouco explorado, acampar no meio da mata e desligar do mundo. Só natureza e silêncio. No primeiro dia foi tudo perfeito. Água calma, céu limpo, peixe fresco na brasa. Dormimos rindo, com o som de sapos ao fundo. Essa é a descrição do inferno pra mim. Olha, acabou de descrever o inferno. Enfim, desculpa. No dia seguinte, o clima mudou. O céu ficou pesado, mas não choveu. O rio ficou lento demais, como se tentasse segurar a gente. As margens pareciam mais fechadas, menos acolhedoras. Começamos a ouvir um som estranho vindo da mata. Um estalo seco. Sempre 3 estalos, com intervalos de segundos. Tac, tac, tac. Bicho marcando o território, dissemos. Mas o que incomodava era o jeito que os sons nos acompanhavam pelo rio. Na terceira noite, acampamos numa curva, onde a margem era barrenta e o mato parecia ter sido empurrado, como se alguma coisa pesada tivesse passado por ali. Montamos as barracas rápido, mas o som voltou, agora mais perto. Tac, tac, tac. Por volta das 2 da manhã, acordamos com o barulho da água, como se alguma coisa grande tivesse entrado no rio. Saí da barraca com a lanterna tremendo na mão. Não vi nada, mas o som continuava. 3 estalos vindo de dentro da água. Então, o silêncio, do tipo que te aperta o peito. Nem cigarra, nem vento, nem sapo. Só um calor abafado e um medo sem nome. No dia seguinte, a margem onde acampamos tinha pegadas. Não de bicho, não de gente. Algo no meio, como se alguém andasse descalço, mas com os dedos longos e em número ímpar. Remamos sem parar naquele dia, nem almoçamos. Só saímos do rio quando vimos a primeira estrada. Depois disso, ninguém quis comentar o que viu. Mas eu sei que todos vimos a mesma coisa. A água mexendo sozinha, como se estivesse respirando. Cuidado onde você acampa. Às vezes, o silêncio é um aviso. Se você conhece alguém que faz trilha, acampa ou ama rios, manda essa história para essa pessoa. Pode parecer só paranoia, mas a natureza tem suas próprias regras e quem desrespeita ouve o terceiro estalo. Ih, ainda lançou esse shade no final, porra. Ó, eu não sei se é a natureza não, tá? Eu acho que a natureza, tanto o mar. Eu sou uma pessoa bem cética, tá? Mas eu acho que tanto a natureza quanto o mar, eu acho que você tem que ter um respeito quando você vai entrar, quando, enfim. Sim, sim, Você pedir tem que entrar com. licença. Pedir licença. E olha que eu sou uma pessoa bem cética, mas eu sempre entro, tanto na mata quanto no mar, com muito respeito, pedindo licença, Uhum, etc. uhum. Mas nesse caso eu acho que é ET. Eu não acho que é a natureza, não. Um ET? Eu acho que era ET, era uma nave, um negócio que tava seguindo eles, um extraterrestre. Eu acho que tem muito mais cara. Eu não Cara, acho que era a mata expulsando eles, não. putz, agora você explodiu minha cabeça. O tec, 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 uma coisa mais Tec, 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 mecânica, amigo. 3 vezes seguindo eles, o rastro com. Ok, o número ímpar de dedos no pé, 5 é ímpar, né? Então, pode Cinco ser limpa, 3. verdade. Eu não tinha nem pensado nisso. 5 é ímpar, mas tudo bem, a gente aceita porque os dedos eram longos. A princípio eu tava pensando, me lembra muito Penpal, mapas. Nossa, sim! Sim, o episódio Mapas. Mapas. Só que desfaz um pouco, mas lembra muito. Só que quando você leu a parte que tem o silêncio, aí a gente entra naquela aquela teoria, né? Teoria não, mas a mata fica em silêncio quando tem um predador ou algo desconhecido. Então, meu Deus, ser um extraterrestre é
É de explodir a cabeça. Amigo, sabe o que é pior? Eu já ouvi história de extraterrestre em que tudo ficou um silêncio, aquele silêncio que você não ouve nem sua respiração. Aham, Eu já vi aham. relatos assim, sabe. Caraca, que Então, maluco. eu não sou uma pessoa que duvida de aparição de ET não, tá. Eu não nesse caso aí, eu acredito que você tem que respeitar realmente quando você é uma pessoa que acampa, péssima escolha. Só que se você é uma pessoa que acampa, realmente você tem que ter ali um respeito, você tem que entrar com cuidado e tal, mas nesse caso eu tô achando muito esquisito. Eu tô pasmo aqui com essa teoria, achei maravilhosa, achei maravilhosa. Cara, até Pois é. ganhou, ganhou uma estrelinha no seu pulso com essa teoria. Olha! Maravilhosíssima. Eu vou botar a Caraca, estrelinha na minha testa pra eu ficar igual a minha Colucci, tá bom? pode ser, pode ser. Ganhou uma Obrigada. estrelinha. Bora pra saideira, o episódio de hoje tá mais curtinho, mas semana que vem a gente volta com bestiário. Então semana que vem já é mais longo. E eu vi que o pessoal, antes de ir pra última história, eu vou aproveitar pra falar, eu acompanhei os comentários, o pessoal gostou. Gostou pra caramba, foi o episódio bombou, cara. O Sim. comeback do terror que no final do ano passado a gente acabou lá embaixo, bem fraquinho, mas 2026 a gente tá com dois pés no peito. Ah, eu gosto sim. E eu adorei também o bestiário, que bom que vocês compraram. Que bom, né? Fiquei feliz demais, de verdade. As histórias tá curta, mas o maço. Ah, boa, Cava. A história tá curta, mas o mato tá grosso. Ah, que ódio, que ódio. Ai, alguém bane o Cava daí. Ficou bom isso. Bora pra última. Eu tenho um comentário sobre o estilo das histórias desse episódio, mas deixa pra depois. Há alguns anos eu trabalhei em uma cidade no interior do estado onde eu moro, Mato Grosso. Eu sou técnico em enfermagem, e eu já contei outro caso que ocorreu comigo neste mesmo hospital. Mas vamos lá. Eu era plantonista no período noturno. Como vocês sabem, a enfermagem tem um horário de repouso. Normalmente, após as 22 horas, inicia-se o descanso da equipe, e dependendo do número de funcionários, vão descansar dois ou mais fazendo revezamento. Enfim, era plantão noturno normal, estávamos em quatro técnicos no setor e eu preferi dormir no segundo horário, que seria das 3 às 5 da manhã. O hospital fica em um prédio bastante antigo, com algumas alas desativadas, salas fechadas, corredores sem muita iluminação e muitas paredes com manchas de mofo por conta do telhado que estava lastimável. Enquanto chovia, molhava tudo. Era bem abandonado mesmo, mas a gente trabalhava ali dando o nosso melhor sempre. Voltando ao ocorrido. As colegas retornaram para o setor às 3 da manhã e lá fomos eu e a outra colega para o repouso, mortas de sono e cansaço. O repouso ficava em uma ala afastada do setor onde a gente estava trabalhando, meio que isolado. Era um quarto grande com várias camas beliche e tinha um banheiro dentro. Nessa noite, por azar, o nosso ar-condicionado estava mais uma vez com problemas. Tínhamos apenas um ventilador de teto que mais fazia barulho do que ventilava. A minha colega, que havia trabalhado também durante o dia, estava muito cansada. Ela entrou no quarto, tirou os sapatos, deitou em uma das camas na parte de baixo e foi logo dormindo. Eu já vinha há dias reclamando de muita dor nas pernas, sentia um cansaço anormal e um dos pés estava inchado, mas insistia em continuar a trabalhar. Eu fui ao banheiro, escovei os dentes e voltei para o quarto, onde eu me deitei em uma das beliches, na parte de cima, para ficar mais próxima do ventilador, porque o quarto estava muito quente. Eu fiquei um pouco no celular, naquela época não tinha esses celulares chiques, era o Nokia com o joguinho da cobrinha, e eu fiquei jogando no silêncio para não atrapalhar a minha colega a dormir. Os minutos passaram e o sono foi chegando. Desliguei o celular e fechei os olhos. Eu penso que se passaram alguns minutos quando, com os olhos semicerrados, eu vi a porta do banheiro abrir. O quarto ficava meio iluminado por uma luz fraca que entrava em uma janela alta na parede. Não tinha como colocar cortina, era improvisado com um lençol. Então a porta abriu. Engraçado que não fez nenhum barulho, só um vento frio passou por ela.
Eu senti o meu corpo arrepiar todo e a partir desse momento eu não conseguia mais me mover. Apenas os olhos eu conseguia mexer. Parece que passou uma eternidade, mas foram segundos desde que a porta abriu e eu senti o vento frio. Olhando fixamente para a porta, eu vi passar uma sombra escura, muito escura. Essa sombra veio caminhando muito devagar e se aproximou da cama onde estava a minha colega dormindo. Era uma sombra pequena. Lembrava uma criança ou um anão. Era totalmente negro e eu percebi que tinha a cabeça careca. Quando passou pela luz fraca que iluminava o quarto, eu pude ver os olhos. Eram vazios, sem expressão. Apenas me olhavam fixamente enquanto caminhava em direção à minha colega. Eu tentei gritar, fazer algum movimento para acordá-la, mas não tinha nenhuma força. Só um frio tomando conta dos meus ossos. Esse ser, eu não sei definir o que era, se aproximou dos pés da minha colega. Ela dormia de barriga para cima, com os pés sem meias, encostado na cama. Ele ergueu a cabeça e aproximou a boca do dedão do pé esquerdo dela. Ali, ele começou a sugar o dedo com força. Nesse momento, ela começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse sufocando. De repente, ela não respirava mais. Ficou tudo em silêncio dentro do quarto. Aquele ser soltou o pé dela e voltou andando de costas para o banheiro. E durante esse tempo todo, ele manteve os olhos fixos em mim. Quando a porta do banheiro fechou, a minha colega puxou o fôlego com muita força e começou a tossir. Ela sempre dizia que sofria de apneia do sono por ser obesa. Eu consegui me mover, desci correndo da cama. Ela estava sentada, sentindo fortes dores no pé esquerdo com muita falta de ar. Contei para ela o ocorrido, mas ela não acreditou muito e disse que eu tinha sonhado. Pela manhã, o pé esquerdo dela estava com o dedo todo roxo e inchado. E alguns meses depois, ela precisou amputar o pé. Nunca mais falamos sobre o acontecido daquela noite. Até hoje tenho dúvidas. Será que isso foi só um sonho ou alguma coisa realmente aconteceu? Ah, meu amor, mas aí se a querida não acredita, quem somos nós? Se ela, que teve que Se amputar o ela. pé, ela não tá Aham. acreditando, ah, meu filho, a sua parte você já fez. Sim. Coube a ela acreditar que tinha um ser que sugou o dedo dela e que levou ela a perder o pé. Ela não M acreditou. Meu amor, se eu tô num hospital fazendo plantão, a pessoa que tá comigo fala que viu uma criatura, tamanho de uma criança, sugando meu pé, esse pé acorda inchado e os caralho, eu posso não ter religião alguma, eu vou procurar alguma coisa, eu vou numa igreja, num centro de macumba, eu vou em algum lugar. Aonde vai? Aonde der pra você ir, você vai. Você vai em todos os Aonde me tipos de abraçarem, eu vou. cura espiritual e cura física. E cura física. Não, é, Olha, porque assim, se uma pessoa fala que viu, eu não vou duvidar falando que foi sonho. ainda mais com uma prova. O teu pé tá com o dedo inchado, roxo, e a pessoa diz que viu um ser pequeno sugando energia vital pelo dedo. É, eu vou em Ah, algum é muita lugar e vou no coincidência. médico também. Ali comentou, eu não tenho palavras pra descrever o horror que eu senti. Eu fiquei surpreso com as histórias de hoje, viu? Real. Com a história da onça, essa história, bizarríssimas. E se eu te falar que foi um dos episódios de estado que eu mais gostei? Sério mesmo? Sério mesmo, gostei Poxa, que muito. maneiro. Então, eu tinha gostado muito do último que a gente gravou, que foi do Paraná, mas Uhum. esse do Mato Grosso tá maravilhoso. Não, eu Foi gostei um episódio muito. muito bom. É porque, tipo assim, não teve nenhuma história mais ou menos. Todas eu amei, sabe? Até a pesadona do começo foi de um bizarro do tipo, meu, o que que tá acontecendo aqui? É, apesar do ano do início, eu estraguei com a minha experiência de Lendas urbanas e o lendas Gugu. urbanas. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pessoal que tá aqui no chat, vocês também, eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E Sibs, muito obrigado por ter participado desse episódio comigo. Ai, Se você não estivesse aqui, não teria sido da mesma intensidade que foi. estou em todos, né, Fê? Quanto que eu não tô? Ah, arrasou, Estou arrasou. sempre, estarei sempre. E, gente, espalhem a palavra do terror, não só se tornando. Não só entrando na seita, mas coloca no seu story, marca o Instagram do terror, porque isso ajuda muito também. Se você sabe que tem alguém que vai gostar, indica pra essa pessoa, porque ajuda o podcast a crescer, ajuda, enfim,
ao podcast crescer mesmo, sabe. Isso é tão importante quanto ajuda financeira também, sabe. E eu conheci o podcast por indicação, tá bom? E hoje estou aqui. E agora tá aqui, e agora tá aqui. E Não digo é? mais, acessem Sibéria na Terra do Medo, que tem histórias incríveis lá também. Verdade, Um complementa o gente. outro, é igual o queijo com goiabada. É, e tem Fê lá também, gente. Tem eu sim, em vídeo, em vídeo. É, vai Daqui a lá pra pouco vocês verem a cara do teremos Fê. daqui a pouco teremos um episódio apresentado pela Cives dizendo: "Oi, eu sou Cibele e hoje estou aqui sozinha". Ó, ó, não Não duvidem, duvide. não duvide. Mas pessoal, é isso, meu muito obrigado a todos vocês que escutaram o podcast até aqui, o episódio, né, o episódio, não o podcast, o episódio até aqui, e eu espero vocês na semana que vem com o Capelobo, Maravilhoso, ícone. ícone, sem suspense, Capelobo na semana que vem, pra completar mais o episódio do Bestiário. Dito isso, cuidado no Mato Grosso. Tchau. Tchau.